Olá, sejam bem-vindos ao canal CrossLit Literatura de Alto Impacto. Hoje nós vamos abrir um diálogo a respeito do silêncio e do silenciamento da personagem Capitu em Dom Casmurro, pensando ainda sobre as escolhas narrativas de Machado. E aqui pensar nessa questão de uma da escolha narrativa de Machado através do silêncio de Capitu. Então, no capítulo 138, intitulado Capitu que Entra, é o momento em que o Capitu vai confrontar Bentinho sobre as suas suspeitas, esse clima estranho que ele tinha colocado, esse distanciamento entre o casal, a partir de um fato que vamos recapitular um pouquinho. Nos capítulos anteriores, Bento decide dar cabo da própria vida. E ele compra o veneno, coloca nas xícaras de café e decide dar cabo da própria vida. E quando ele vê o Ezequiel, o menino, entrando, né, no seu aposento, que ele está já se preparando para dar cabo de si, ele pensa em dar cabo do menino. Então é um clímax muito tenso nesse momento da história, da narrativa, em que ele pode chegar ao extremo, né, de atentar contra o menino. E aí, num rompante final, ele desiste, não dá o café com o veneno para o menino, e o menino, naquela comoção toda, ele diz que dei por mim a beijar doudamente a cabeça do menino, mostrando que havia ali ainda um carinho por aquela criança, né? Então essa dificuldade dele de se render a esse carinho, porque vem logo em seguida que o menino diz papai, papai, exclamando sem entender nada, e ele fala não, não, eu não sou teu pai. Então essa angústia dele de se render a esse carinho que ele sente pelo menino por conta da dúvida, e da verdade que já virou uma convicção, uma certeza para ele de que ele não é pai do garoto. E aí o menino sai chorando, ele também está bem descompensado, e aí vem o capítulo que entra, em que ele diz: quando levantei a cabeça, dei com a figura de Capitu diante de mim. Eis aí outro lance que parecerá de teatro. Interessante voltar a essa temática, né? De que é tudo um teatro, tudo uma grande ópera, tudo uma encenação, uma disputa de narrativas. E aí ele diz que ela olhava para ele esperando e pedindo explicação sobre o que tinha acontecido, mas ele duvida de que ele acha que ela ouviu sim a frase não, não, eu não sou teu pai, mas ela dá a entender que não ouviu e quer explicação porque ambos, o menino e ele, estão tão descompensados. E aí ele repete, eu disse para ele que não é meu filho. E aí a cara de Capitu é descrita, né, como de grande surpresa. Ele diz assim: grande foi a estupefação de Capitu, e não menor a indignação que lhe sucedeu, tão naturais ambas que fariam duvidar as primeiras testemunhas de vista do nosso foro. Então ele diz que a reação dela ao ouvir isso, que ele disse para o menino que não é meu filho, é de tanta estupefação e surpresa e indignação que ele até chega a duvidar. E ele já também tinha falado que tinha assistido na véspera a peça Otelo, e a imagem de Desdémona inocente também paira nas confusões dele, né? Nas suas percepções, ela é inocente, não é inocente, tudo não passa de algo da minha cabeça, ou é real, é verdade. E aí o Capitu fica tão indignada, e ele acha surpreendente isso, mas ao mesmo tempo, como ela na cabeça de Bento, ela é sempre dissimulada, oblíqua, ele também acha que tudo não passa de uma grande simulação, inclusive a indignação, estupefação, surpresa de Capitu. E aí ela vai instigando que ele fale, já que é para dizer, fala tudo. Da onde vem essa suspeita? Como se ela nem tivesse ideia de onde nasceu a suspeita de que o menino não fosse filho dele. E aí ele não quer falar muito, não quer falar, porque também falar dá concretude, né? A suspeita em si, a traição em si, e coloca um ponto final realmente na vida deles como casal. Mas aí ele fala tudo sobre as desconfianças em relação a Escobar, e tudo. E ela se mostra muito indignada, inclusive fala, nossa, seus filmes não poupam nem os defuntos e coisas do tipo. Mas aí vem duas questões da narrativa, a escolha narrativa. Capitu
é silenciada pelo marido, como as mulheres da época. Ela vai à missa, depois volta e diz que se submete, chorou as amarguras com Deus e submete às decisões do marido. E ele opta pelo divórcio mesmo, né? Divórcio não, porque não existia na época oficialmente, mas pela separação de ambos. E aí ele a leva para a Suíça com o menino, a deixa lá e eles passam a viver como um casal separado. Mas aí então assim, há um silenciamento da personagem, porque ela é uma mulher de sua época, mas assim, queria também focar a ideia de que há uma escolha pelo silêncio também de Capitu, porque Capitu, ela até se indigna, questiona, se defende em primeiro momento, depois ela não toca mais no assunto. A defesa não aparece mais, nem a defesa aparece mais na fala de Capitu. Sim, Capitu é silenciada, tanto que volta a questão de que quem está narrando é Bento, não é Capitu. A escolha de um narrador homem representa muito, né? De que o homem que tem a voz e que esse marido ciumento é que está construindo, narrando a história de seu casamento. Então isso diz muito dessa perspectiva masculina e ali meio envolta em lacunas de onde que começam as ilusões provocadas pelo ciúme, né? E de onde está a verdade dessa narrativa. E Capitu não tem voz nesse romance a não ser através da voz do marido. Então Capitu não tem voz, como as mulheres da época não tinham. E mesmo assim ela é uma voz tão forte, né? Todas as vezes que aparece. Então tem esse silenciamento da época característico de que a voz é do homem e a voz é desse marido que narra sobre seu casamento, sobre sua esposa, sobre suas percepções da traição, né, da possível traição. E há baixar também uma escolha de Capitu, para além disso, do silêncio, que percebo claramente quando ela não se defende mais do que poucas linhas. Capitu diz, quando ela confronta Bento, que ela percebe que aquilo tudo é fruto de uma grande convicção, de que diante de uma grande convicção não se há muito o que se fazer. Eu acho que essa fala de Capitu é interessantíssima, porque a escolha narrativa de Machado pela lacuna que Capitu deixa, do silêncio de Capitu, de não se defender realmente, categoricamente, ele nos diz muito. Diz muito sobre a época que ainda é latente hoje, de que se Capitu, como mulher, já foi condenada, já há uma convicção sobre a sua figura, de que ela é dissimulada, de que ela seria capaz de trair, portanto que traiu, não há nada que ela possa fazer, não há defesa que a absolva, nem diante de Bento, nem diante da sociedade, e sociedade engloba nós leitores, nem diante de nós leitores. Então o silêncio de Capitu, quando ela para de se defender, como se ela dissesse, para mim é como se ela dissesse, nem a sociedade, nem Bento e nem vocês, leitores, merecem qualquer resposta minha. Então esse silêncio é uma escolha narrativa também. Eu não vou me justificar, porque eu já sou condenada, eu não preciso. E mais ainda, eu não preciso dar satisfação, nem para Bento, nem para a sociedade, nem para vocês, leitores, nem para nós, leitores. Capitu não nos deve nenhuma satisfação, porque ela é, além de tudo, Maria Capitolina. Capitu é capitã de seu destino, Capitu vem de capital, cabeça. Capitu é capitã de seu destino. Não é capitã totalmente, porque as amarras sociais, então ela se submete à decisão do marido, mas ela é capitã do seu destino quando ela diz através do silêncio: não vou nem confessar, como Bento tanto queria, e nem me defender de algo em que eu já sou culpada pela sociedade. É como, na minha percepção, é como se ela dissesse: vocês não merecem sequer
a minha justificação. É isso. É pensar Capitu para além do silenciamento, através de uma escolha narrativa pelo silêncio. A gente continua esse diálogo. Se vocês quiserem, comentem, deem suas opiniões sobre silêncio e silenciamento de Capitu. Até mais.